Olá pessoal, por favor inscrevam-se no meu canal do YouTube, deixe também o seu like e clique no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Obrigado. Vamos lá, Epístola de Judas. No vídeo anterior, ressaltamos que o livro de Atos dos Apóstolos cobre o início da era da igreja, o estágio inicial. E que o livro de Judas cobre o estágio final da era da igreja. E o livro de Judas pode muito bem ser chamado de Atos dos Apóstatas. Hoje quero derramar luz sobre o assunto apostasia. A Epístola de Judas tem uma mensagem para mim e para você hoje, a nível pessoal, mas também é uma mensagem para o corpo de Cristo como um todo, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Existe uma heresia específica que está se emergindo por todo o corpo de Cristo em nossos dias. Está acontecendo no movimento carismático. Está acontecendo no movimento fundamentalista. E também está acontecendo a nível apologético. Esta heresia tem sido vista e difundida entre os mais distinguidos grupos aqui nos Estados Unidos. Agora, este ensino não só é uma heresia, mas pode estar estabelecendo uma base filosófica para a grande tribulação. Judas é o único livro que se devota totalmente ao assunto apostasia. Em Lucas 18:8, o Senhor Jesus faz uma pergunta categórica. Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Bom, eu mencionei algumas vezes no vídeo anterior a palavra apostasia. Alguns devem até estar me perguntando, ok, mas qual é o significado de apostasia? Eu gostaria de ler e comentar com vocês algumas passagens da Palavra de Deus, onde fala de uma maneira direta ou indireta sobre apostasia. Algumas mencionam a palavra apostasia, outras não. Eu vou mencionar apenas algumas destas passagens e quero começar com a mais clássica de todas e que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, onde Paulo fala assim: Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui Paulo está falando do advento do anticristo. E eu estou usando o título anticristo de uma maneira coloquial, pois sabemos que, para a surpresa de muitos, não encontramos na Bíblia este título, anticristo, para este homem que está para vir. O texto que acabei de ler diz que a apostasia vem antes, ou seja, antes que seja revelado o homem do pecado. Então, a apostasia vem primeiro. Podemos dizer então que a apostasia é a plataforma, o preparo para o anticristo, este homem do pecado, este filho da perdição, este líder mundial diante de quem o mundo inteiro se dobrará. Quando Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo, ele muitas vezes fala sobre o tema apostasia. Vamos ver o que Paulo fala a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4:1. Diz assim:
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. O que vem a ser doutrinas de demônios? Doutrinas de demônios é uma falsa doutrina. Mas não é simplesmente uma superstição ou simplesmente um desvio da verdade. Doutrina de demônios é um engano desenhado, projetado e maquinado pelos próprios demônios. Um exemplo de doutrina de demônios, por exemplo, a doutrina da reencarnação. Esta doutrina que ensina que a pessoa tem que ir reencarnando para ir se tornando melhor a cada vida. Essa doutrina é de demônios. Por quê? Porque foi projetada e maquinada por demônios. E por qual razão? Por qual razão eu digo que a reencarnação é doutrina de demônios? Por várias razões. Mas a principal é porque essa doutrina nega o sacrifício vicário de Jesus Cristo, que de uma vez por todas morreu pelos nossos pecados. A doutrina da reencarnação anula o sacrifício de Jesus Cristo. Se você precisasse reencarnar e reencarnar para se tornar cada vez melhor e assim se salvar, então de nada valeria o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Por essa e outras razões, a doutrina da reencarnação é uma doutrina de demônios. Vamos para 2 Timóteo 4:3, 3 a 4, onde Paulo diz assim a Timóteo: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui neste texto, podemos extrair uma boa definição de apostasia. Apostasia é a rejeição da verdade. Um apóstata não é simplesmente alguém que se desviou dos caminhos do Senhor. Existem muitos que hoje estão desviados dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus. Mas estas pessoas sabem que lá no fundo eles têm que voltar. O temor de Deus ainda está aí. E se você é uma dessas pessoas, você que me ouve nesta hora e que está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero fazer um apelo para que você volte para os caminhos do Senhor, para os caminhos de Deus, antes que seja tarde. Não espere, faça isso hoje mesmo. Ele te ama e está com os braços abertos para te receber. Arrependa-se e volte para Ele. Então, o apóstata não é simplesmente aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, mas o apóstata é aquele que, conhecendo a verdade, deliberadamente a rejeita. O apóstata é aquele que rejeita a verdade. Vamos passar para 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 2, onde Pedro fala também da apostasia. Diz assim: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Eles introduziram secretamente entre vocês heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Aqui Pedro faz alusão àqueles que no passado, no deserto, foram libertos da escravidão do Egito e que depois se levantaram contra o Senhor e se levantaram contra Moisés, o servo do Senhor, e que por esta razão receberam repentina destruição. E agora, nos últimos tempos, da mesma forma, se levantarão homens assim, introduzindo heresias, falsas doutrinas destruidoras. Veja também o que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Interessante. Os apóstatas, os escarnecedores, aqui neste texto de 2 Pedro, na verdade, estão colocando em dúvida a promessa da vinda do Senhor. Mas o interessante é que aqui os apóstatas acabam fazendo um link, uma conexão entre a criação e a vinda do Senhor. Muito interessante. Os tópicos criação e profecias, criação e últimas coisas caminham juntos. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que era, porque no princípio ele criou todas as coisas. E ele é aquele que é, porque com a palavra do seu poder ele sustenta todas as coisas. Mas o Senhor é também aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não percam o próximo vídeo. Fiquem na paz.